Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero ministrar um pouco sobre oração. Nós vivemos dias de muita ansiedade, medo e incerteza. Muitas pessoas perguntam: será que Deus me ouve? Será que vale a pena orar? E se Deus já sabe tudo e já decretou tudo, por que eu preciso orar? A Bíblia não apenas responde essas perguntas, como nos convida insistentemente à oração. Hoje eu quero refletir com você, biblicamente, sobre por que nós devemos orar, por que nós oramos, mesmo Deus sabendo de todas as coisas e decretando todas as coisas, e por que nós oramos em nome de Jesus. Nós devemos orar, meus irmãos, porque há um Deus pessoal que nos escuta. A Escritura nos revela um Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, conforme diz o salmista no Salmo 146, versículo 6. Ele não é uma força impessoal nem uma energia abstrata. Ele é pessoal, vivo e presente. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele é onipotente, nada é impossível para ele. Por isso, ele pode ouvir e pode responder sempre conforme a sua vontade. Provérbios 15, 29 nos diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A própria ideia de oração só faz sentido porque Deus se relaciona conosco. Religiões que negam um Deus pessoal substituem a oração por meditação, por introspecção ou por um olhar dentro de si mesmo. Mas o cristianismo bíblico ele ensina algo totalmente diferente. Ensina-nos a olhar para cima, para um Pai que nos ama e que nos ouve. O Salmo de número 50, versículo 15 nos diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Orar, meus irmãos, é reconhecer a nossa fragilidade. Se fôssemos autossuficientes, nós não oraríamos. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A oração é uma confissão silenciosa. Senhor, eu não dou conta sozinho. Isso é orar com humildade. Muitas pessoas não oram porque têm dificuldade de pedir ajuda. O orgulho fecha os lábios, endurece o coração e nos afasta de Deus. Mas o Salmo 34,18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Mas se Deus sabe de tudo e decreta todas as coisas, para que orar? Jesus mesmo disse em Mateus 6,8: o vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo do que lhe peçais. Então por que orar? Porque a oração não é apenas pedir coisas, meus irmãos. Orar é um relacionamento com Deus, é comunhão com Deus, é adoração, é gratidão, é dependência. Em Filipenses 4,6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A Bíblia não tenta resolver o mistério entre a soberania de Deus e a oração humana. Ela simplesmente afirma as duas verdades. Deus é soberano e nós precisamos orar. Deus decreta todas as coisas, mas ele usa o meio da oração para que nós possamos orar e ter essa comunhão com ele. As duas coisas são verdades. Deus é soberano e nós precisamos orar. Tiago 4,2 vai nos dizer: nada tendes porque não pedis. Jesus contou uma parábola da viúva persistente para nos ensinar a perseverar na oração. Isso está descrito em Lucas 18, 1-8. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. Também está descrito isso em Mateus 7,7. O próprio Jesus, mesmo disso sendo filho de Deus, orava constantemente. Ele passava noites em oração, conforme está registrado em Lucas 6,12, orava antes de decisões importantes e orou antes de ressuscitar Lázaro, conforme está descrito em João 11, 41, 42. Se Jesus orava, quanto mais nós. Pedi, buscai, batei. O que Jesus realmente quer dizer com isso? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. À primeira vista, alguém poderia concluir: se eu insistir o suficiente, Deus mudará de ideia. A teologia reformada rejeita essa leitura, porque ela entra em choque com textos claros sobre a imutabilidade de Deus, sobre a soberania de Deus e sobre a doutrina da providência. Em Malaquias 3,6, por exemplo, diz: eu, o Senhor, não mudo. Em Salmo 33,11 nos diz: o conselho do Senhor permanece para sempre. Jesus não está ensinando aqui que a persistência humana força Deus a agir contra a sua vontade. Ele está ensinando quem Deus é e quem nós somos. O sentido reformado de bater na porta, no original, o verbo pedir, buscar, bater, estão no tempo contínuo.
Continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Isso não fala de manipulação, mas de dependência constante de Deus. A oração insistente não muda o decreto eterno de Deus, mas faz parte do decreto eterno de Deus. Efésios 1:11, Paulo nos diz: Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Na teologia reformada, Deus decretou todas as coisas e decretou também os meios. A oração é um desses meios. Por isso que Tiago nos diz: nada tendes, porque não pedis. É um meio que Deus usa para nos abençoar. Ou seja, Deus decretou que certas bênçãos viriam por meio da oração do seu povo. E por que Deus manda insistir se ele já decidiu? Por que a oração, então? A oração, meus irmãos, nos conforma à vontade de Deus. A oração, ela nos humilha, nos ensina a esperar, e treina a nossa fé. Calvino diz nas Institutas: não oramos para informar a Deus, mas para exercitar a nossa fé e inflamar o nosso coração no desejo de buscar a Deus. Jesus, meus irmãos, não promete que tudo o que pedimos será concedido, mas que Deus é um Pai bom. Em Mateus 7:11 está dizendo: quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O ponto não é tudo que pedimos, mas coisas boas aos que lhe pedirem, segundo a sua soberania e os decretos de Deus. Então, nós temos a parábola do juiz iníquo, que eu citei no começo, em Lucas 18. Isso não é uma comparação direta a esse texto. Jesus não está dizendo que Deus é como um juiz injusto que cede por cansaço. Ele usa o argumento do menor para o maior. Se até um juiz, diz o texto bíblico, né? Se até um juiz injusto responde, quanto mais Deus que é justo. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Lucas 18:7. Note o que ele diz. Aos seus escolhidos, não a qualquer um, não por mérito, mas por graça. Nós temos um texto de Davi que nos exemplifica isso. Davi, ele orou e ele insistiu pelo seu filho que teve com Betseba vivesse, mas o filho morreu. Está registrado em 2 Samuel 12:15-23. Davi jejua, Davi se prostra, Davi chora, Davi ora insistentemente e Deus não atendeu seu pedido. Isso não foi falta de fé, foi submissão à vontade de Deus. O próprio Davi entendeu isso quando ele escreveu no Salmo, ele diz lá em 2 Samuel 12:15-23, no versículo 22, ele escreve: estando a criança viva, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim. Mas quando o filho morre, Davi se levanta, adora e diz: eu irei a ele, porém ele não voltará a mim. Ele pode chegar ao seu filho quando ele morrer, mas agora ele não pode ir a ele. Isso é teologia reformada prática. Davi pediu, Davi se submeteu, Davi descansou no decreto de Deus. A oração não mudou o decreto de Deus, mas mudou o coração de Davi. Veja bem, a chave da teologia reformada: nós oramos submetidos à vontade de Deus. 1 João 5,14 nos diz: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Em Lucas 22:42 nos diz: não se faça a minha vontade, mas a sua. No Getsêmani, Jesus orou intensamente, suor como gotas de sangue, e o Pai não removeu o cálice. O Filho perfeito não teve o seu pedido atendido, para que o plano eterno de Deus, que já estava decretado, fosse cumprido. Meus irmãos, Deus não muda por causa da oração, a oração não força Deus, a oração não altera o decreto de Deus, Deus ordenou a oração como meio, a oração nos conforma à vontade de Deus e a oração fortalece a fé dos eleitos. Todas essas coisas são verdades. Batei significam vivam em dependência constante, confiando que o Pai dará aquilo que é bom no tempo certo, segundo a sua vontade soberana. Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E por que nós oramos em nome de Jesus? É uma pergunta boa também, né? O maior obstáculo da oração é o pecado, meus irmãos. Isaías 59:2 nos diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus é santo e o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus providenciou um caminho, Jesus Cristo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, como está escrito em 1 Timóteo 2:5.
Quando nós oramos em nome de Jesus, não estamos usando uma palavra mágica, nós estamos dizendo: Pai, eu não tenho mérito algum, mas eu me achego por causa dos méritos de Cristo. João 14,16, João 14,6 nos diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Orar em nome de Jesus é confiar exclusivamente na obra dele e não em nossas boas obras, promessas ou esforços. Concluindo e trazendo algumas aplicações para a nossa vida, primeiro, ore porque Deus é pessoal e se importa com você. Você não fala com um vazio, você fala com um Pai amoroso. Segundo, ore com humildade. A oração começa quando o orgulho termina. Terceiro, ore com perseverança, mesmo quando você não entende. Continue orando. Orai sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Quarta lição. Ore em nome de Jesus, confiante somente na graça de Jesus. Não exija, não determine, não reivindique. Somente confie. Quinta e última aplicação. Transforme a oração em estilo de vida, não apenas em um último recurso. Hebreus 4,16 nos diz: Cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. Meus irmãos, orar não muda Deus, mas muda quem ora. E Deus, em sua soberania, escolheu agir por meio da oração do seu povo, que possamos viver uma vida de dependência, fé e comunhão com Deus. Que Deus te abençoe.